Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de geometria, né? Há muito tempo aí que a gente não tem esse encontro aí virtual, né? Falando aí dessa disciplina aí, geometria. A última aula nossa faz muito tempo, né? E a última coisa que a gente fez, pessoal, foi correção de atividade. A gente corrigiu a última atividade proposta, tá? E agora nós vamos falar sobre ângulos, pessoal. Estamos na página 78, 79 e 80, tá? Então, com o livro em mãos aí, vocês vão acompanhar aí. Nós vamos tratar do conteúdo agora, medindo e utilizando ângulos, pessoal. Porém, pessoal, antes de qualquer coisa, é preciso a gente dar uma noção aí do que é ângulo, né? E assim, pessoal, ângulos são duas semirretas, né, que têm a mesma origem. Como vocês podem perceber aqui, ó, nós temos aqui a semirreta que vai de A até o ponto O. E nós temos aqui a semirreta que vai de O até o ponto B. Certo, pessoal? Então vocês percebem aqui, ó, que as duas semirretas possuem o mesmo vértice, ou seja, a mesma origem aqui nesse ponto O. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que você tem aqui o ponto O semirreta, o ponto O semirreta, você tem a formação aqui, ó, dessa abertura que nós chamamos de ângulo. Ok, pessoal? Então, o que que acontece aí, ó? Isso aqui, ó, AO e BO, nós chamamos de lados do meu ângulo, ok? Então nós temos aqui os lados, ó, e aqui nós temos o vértice, ok? Então o que que acontece aí, ó? Essa abertura, pessoal, que nós temos, que origina, né, aí das duas semirretas partidas desse mesmo ponto O, a gente chama de ângulo e são medidos em graus, tá? De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, né, nós podemos medir isso aqui em graus, usando, né, a ferramenta fundamental aí, que é o transferidor, ou a gente pode também medir em radiandos. Vocês vão ver essa medida irradiando aí lá no ensino médio, tá? Se eu não me engano, no 9º ano, acho que vocês já devem ter uma noção dessa medida aí em radianos, ok, pessoal? E o que nós temos aqui agora, ó? Além de conhecer ângulos, é importante a gente saber também aonde a gente pode aplicar eles, né? Onde a gente pode aplicar ângulos no dia a dia, tá? E o livro de vocês traz uma importante demonstração aí da utilização de ângulos para se orientar, para a gente se orientar nas viagens marítimas, por exemplo, né? A gente utiliza os pontos cardeais, né? Para a gente ter noção aí do rumo, né, a ser tomado. Então vamos acompanhar ali, pessoal, a leitura, né? Para a gente entender aí o quão importante é essa ferramenta ângulos aí e a sua utilização, né, no dia a dia, né? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, medindo e utilizando ângulos, né? Um ângulo é determinado de acordo com a abertura de duas linhas, foi o que a gente acabou de falar aí anteriormente. Para se orientar nas viagens marítimas ou aéreas, é necessário utilizar as direções dos pontos cardeais. Dos pontos cardeais, né? Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. E medir, vamos descer mais aqui, e medir os ângulos entre essas direções. Vamos observar agora essa figura ao lado aí, pessoal. Vamos lá então, pessoal, olha aí. Essa figura nos mostra aí, né, os pontos cardeais, né? E nós temos aí todas as direções aí que nós podemos tomar utilizando aí essa importante ferramenta que é a roda dos ventos, né? Vocês já devem ter visto isso aí em geografia, né? E o que que acontece?
há uma sucessão de ângulos aí entre os pontos cardeais estudados aí em geografia, né? A linha leste-oeste, vamos acompanhar essa linha aí, leste-oeste, vamos lá, ó. A linha leste-oeste, olha só, diz que é o quê? É perpendicular à linha norte-sul. Nós vimos sobre retas perpendiculares, pessoal, no assunto anterior. Lembra que o nosso assunto passado foi paralelas e perpendiculares. A gente sabe classificar, né, o que é uma reta perpendicular, o que é uma reta paralela. Então, esses pontos cardeais aqui, ó, norte-sul, leste-oeste, formam duas retas perpendiculares, né? A gente percebe aqui a formação, né, do ângulo de 90 graus, ok? E o que mais nós temos disso aí? A direção norte divide na metade do ângulo determinado pelas direções norte e sul, pessoal. Então, o que nós temos aqui, ó? Que se toda a roda dos ventos, ó, ela representa 360 graus, né? Então, nós temos o seguinte, ó, que cada ângulo desse aqui, ó, equivale a 1/4 de volta. É como se tivéssemos o seguinte, pessoal. Imagina que isso aqui fosse uma pizza, né? E que se você reparti-la em 4 pedaços, né? Você vai ter o seguinte, que o ângulo norte até leste representa 1/4 da pizza, assim como o norte-oeste também representa 1/4 da pizza, né? Então vamos imaginar assim, ó, que cada ângulo formado aí entre esses pontos cardeais aqui, ó, norte, leste, norte, oeste, oeste, sul, ó, sul, leste, cada um deles representam 1/4 de volta, certo, pessoal? O sudoeste, vamos olhar aqui agora para o sudoeste. Cadê o sudoeste? Aqui. O sudoeste divide na metade o ângulo determinado pelas direções sul e leste. Aliás, sul e oeste. Vamos lá? Sul. Cadê? Sul e oeste. Então nós temos que o sudoeste, eu estava olhando para cá, ó. O sudoeste, tá vendo? Divide ao meio o ângulo formado entre o oeste e o sul. Assim como, pessoal, o sudeste divide ao meio o ângulo formado pelo sul e pelo leste. Tá, pessoal? Qual é o objetivo, pessoal, de mostrar essa roda dos ventos aqui? É ver que o ângulo está presente em várias situações do dia a dia, pessoal. Portanto, isso aqui é um exemplo claro, né, da presença dos ângulos aí até na nossa orientação, na direção, né, a ser tomada. Então, o que nós vamos falar agora? Bom, falando em direção, pessoal, vamos tomar como exemplo aqui, vamos supor que você esteja aqui, ó, parado, olhando para o norte, e aí você queira voltar-se para o oeste. Você está aqui olhando para o norte e queira voltar-se para o oeste. O que acontece? Para você fazer isso com a menor mudança possível em sua posição, né, você deve girar 1/4 de volta. Ó, como é isso? Se você está nessa direção, ó, até que seus braços aqui indicam a posição oeste e a posição leste. Então você deve fazer isso com um giro que representa 1/4 de volta. Ó, e a próxima figura aí fala melhor o que eu quis dizer. Olha aí. Então você fez o giro, tá vendo? Que representa 1/4 de volta. Ou seja, você girou 90 graus. Ok, pessoal? Então você estava olhando para o norte e você virou 90 graus oeste. E aí agora você está olhando para o oeste. Ok, pessoal? Então o que nós temos aqui, ó? Uma volta completa corresponde a 360 graus. Eu comentei isso aí
lá na roda dos ventos, né? Nós falamos das retas perpendiculares formadas pelo norte, sul, leste e oeste, e que juntos esses ângulos formam 360 graus. É um ângulo de uma volta completa, tá? Por isso, um meio volta, ou seja, metade da volta representa o que? 180 graus. Isso a gente consegue perceber tranquilamente, pessoal. Se a volta completa é 360 graus, né? Então a metade da volta é o que? A metade de 360, que é quanto? 180 graus. Assim como um quarto de volta representa o que? 90 graus. Ou seja, seria o que? Pegar 360 e dividir por 4 e você acha 90 graus. Foi o que eu comentei também lá na roda dos ventos, né? Falando que cada ângulo, norte-leste, norte-oeste, oeste-sul, leste-sul, representam um quarto de volta, ou seja, 90 graus. Ok, pessoal? Né, os ângulos, aí o professor, né, pessoal, está fazendo aqui um comentário. Ó, os ângulos são medidos em graus, eu comentei isso no início da aula. E também em radianos, como eu comentei também. O instrumento usado para medir quantos graus tem um ângulo é o transferidor, pessoal. Quem tem transferidor ou deixou na escola, é importante buscar, viu? Porque nós vamos utilizar bastante nesse assunto aí. Chamaremos o ângulo acima de AOB. Que ângulo é esse? É o ângulo que eu mostrei no início, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada. Olha aí. O ângulo que eu mostrei no início foi esse aqui, ó. O ângulo é a abertura, né, das duas semirretas que partem do mesmo vértice O, que eu posso chamar também de origem, né? E aqui esse ângulo, ele é chamado AOB. O que significa isso? Que ele vai do ponto A até o ponto O, formando o ângulo aqui exatamente nesse ponto O. Então fica AO com esse chapéuzinho aqui em cima, representando ângulo em O, B. Ou então eu posso pensar, o ângulo é A com vértice em O até B. Ok, pessoal? Posso ler dessas duas maneiras aí. E aqui nós temos aí o desenho, né, pessoal? A representação aí do que seria o transferidor, vocês conhecem, né? Vocês já utilizaram bastante aí, certo? E aí, pessoal, você tem aqui, ó, ensinando de que maneira você deve fazer para medir um ângulo utilizando o transferidor. Então você vai pegar o seu transferidor, ó, esse aqui ele é de meia volta, tá? Ele é de 180 graus. Mas tem aquele ângulo, aquele transferidor, né, que ele é de uma volta completa, tá? Aí vocês que devem ver aí qual que vocês têm em casa, mas os dois vocês utilizam aí tranquilamente, sem ter problema. Então, pessoal, o que acontece? Ó, desenhou-se o ângulo aqui, ó, A, O, B, ok? E aí, o que fez? Projetou no vértice desse ângulo, tá? Aquele risquinho lá que tem no meio, ó, do seu transferidor. Projetou. E o que fez, pessoal? Alinhou esse lado OB, ó, alinhou em 0 graus. Olha, alinhou em 0 graus. E aí, a partir disso, você consegue medir a abertura, que foi parar onde, ó, em 40 graus. Ok, pessoal? Então, lembra, você vai projetar o risquinho que tem no meio do transferidor, no vértice do ângulo, e vai alinhar um lado, né, sobre 0 graus. Então, significa que você vai alinhar o lado OB, ou pode ser qualquer outro lado aqui representado, né, por outra letra qualquer, e você vai alinhar esse lado aqui, ó, até com 0 graus, tá? Então, sobre 0 graus. Observa que está passando exatamente aqui em 0 graus, ó, e aí você consegue obter com precisão aí o valor do ângulo AOB, ok, pessoal? Então, nesse caso, ele mede aí, ó,
40 graus. Se você foi de 0 graus até 40, ó, então a abertura dele é de 40 graus, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre tipos de ângulos, né, que nós podemos encontrar. Os ângulos, né, eles são classificados aí em agudo, reto, obtuso e raso, pessoal. Qual é a característica, né, de um ângulo agudo? Vamos olhar aqui um esboço, né, aqui de um ângulo agudo. Aqui você consegue perceber, né, que ele está medindo aqui 40 graus, tá? E a característica aqui principal do ângulo agudo é que são ângulos aí, ó, que medem menos do que 90 graus, né? Ou seja, a sua medida é menor do que 90 graus. Então, qualquer ângulo, pessoal, que tem medida menor do que 90 graus são chamados de ângulos agudos, ok? Então, não esqueçam disso. Temos também, pessoal, o ângulo reto, né? O ângulo reto é aquele ângulo que tem uma medida, ó, igual a 90 graus, tá? Então, essa é a característica principal do ângulo reto, né? Ele possui, né, uma medida igual a 90 graus. Então, ó, sua medida é igual a 90 graus, beleza? Um ângulo, pessoal, né, um ângulo também pode ser obtuso, classificado, né, como obtuso, que você consegue observar o ângulo AOB medindo aqui, ó, 145 graus. Então, essa é a característica de um ângulo obtuso. O que acontece com ele, ó? São ângulos que medem mais do que 90 graus. Vocês observaram lá, né, que 145 é maior do que 90. Porém, outra característica também, né, para entrar como obtuso, é ele medir menos do que 180 graus. Então, mede mais do que 90 e menos que 180. Então, olha só. Nós temos que esse ângulo, aí nós temos 90 é menor do que esse ângulo e esse ângulo é menor do que 180. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo é maior do que 90 e menor do que 180 graus. E nós temos aí também, pessoal, a classificação aí de um ângulo raso, né? O ângulo raso é um ângulo de meia volta. Ele mede 180 graus, pessoal. Então, o ângulo raso ele tem sua medida igual a 180 graus. Então, não tem como vocês confundirem. Então, ângulo raso, 180 graus. O ângulo reto, 90 graus, né? Como a gente viu aqui, ó, 90 graus. O ângulo obtuso, ele é o quê? Maior do que 90 e menor do que 180. E nós temos também o agudo, né? Que ele mede menos do que 90 graus. Ok, pessoal?